Pronto, está gravando. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o teste T. E vamos lá. Vou começar falando um pouquinho da história, né? O teste T de Student, ele foi introduzido em 1908 por William Gozet, um matemático e estatístico que trabalhava na cervejaria Guinness, na Irlanda. Essa empresa, ela considerava de grande importância recrutar os melhores graduandos o cargo de bioquímico e estatístico, né, para trabalhar com teste em cerveja. E Gozet, ele desenvolveu o teste T como modo para monitorar a qualidade da cerveja, tipo Stut. Por quê, né? Porque esse teste, ele tem um diferencial, que é poder ser aplicado quando o tamanho da amostra é pequena. Então, isso permite que faça inferências, né, usando um número menor de elementos, reduzindo os custos da pesquisa de qualidade. E por que que tem student, né, no nome? Porque ele não poderia publicar com o nome da empresa, né, porque senão eles iriam descobrir. Então, para camuflar o nome, né, ele publicou o seu artigo, que é esse que está escrito entre aspas, que é o, fazendo uma tradução, né, o provável erro de uma média, e com isso ele ficou conhecido como teste T de estudo. É importante destacar que a distribuição T, ela tem um desvio padrão populacional desconhecido. Então, a população, ela não é conhecida, mas você conhece a amostragem, você pega parte, né, a parte da população que é a amostra, e a partir dessa amostra pode-se fazer uma estimativa, que é o que a gente vai ver aqui. Então, esse William, né, ele conseguiu substituir o valor crítico que a gente viu lá nas outras aulas, o Z, pelo valor crítico de uma nova distribuição. E ela foi chamada de distribuição T. Qualquer coisa vocês falam, tá, pessoal? E aí, conseguiu, né, ele criou-se essa tabela. Essa tabela, a gente tem aqui o alfa, que é o nível de significância, que a gente já viu também em algumas aulas, e o GL. O que é o GL? É o grau de liberdade. O grau de liberdade, ele é calculado o número da amostra menos 1. Então, quando a gente vai usar essa tabela, a gente precisa calcular o GL e saber o alfa do estudo, né, para identificar o T crítico. Aí é igual a outra, né? Se você calculou o GL, por exemplo, que é 6, e o seu alfa é 0,05, então você vai ter um T crítico de 2,447. É importante relembrar essa fórmula aqui, que é a do erro padrão estimado, porque da outra vez foi apresentado também, acho que foi na aula de CAT, né? Que o erro padrão estimado é a raiz da população, né? Dividido pelo número da amostra. E o cálculo do T, ele é feito pela média da amostra, menos a média populacional, dividido por esse erro padrão. Então, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou mostrar aqui no gráfico o que eu falei, né? A distribuição normal. Aqui a gente tem a curva, essa maior aqui, né? Essa que tem um pico maior é a normal, e aqui tem o pico menor, aqui um pouquinho, e tem a cauda mais, é a curva da distribuição T. Então, por exemplo, igual está citando aqui, quando eu tenho N igual a 9, o grau de liberdade vai ser igual a 8 na curva T. E o que está de diferente aqui também? Aqui nós temos que o T crítico, ele aumenta, né? Ele passa a ser
2,31. Como a gente viu nas outras aulas que quando é a tabela gráfico Z, é 1,96. E aqui é um exemplo, né, que trouxe o nível de significância 0,05. Então, essa outra parte aqui, toda da curva, representa 95%, e daqui para esquerda e daqui para a direita vai representar, somando os dois lados da cauda, 5%. Então, eu vou agora mostrar um videozinho dele explicando essa tabela, só para ficar um pouquinho mais claro. Ô, Michele, antes de você começar o vídeo, volta um Então vamos slide, supor o por favor. seguinte, ó. Vamos voltar para cá. Você consegue. Ixi. Até student. Perdeu o lugar. Agora a gente vai falar sobre a distribuição T-student. Você consegue voltar um slide? De repente, se você fechar e abrir a apresentação de novo, ele volta para o lugar, né? Não sei. Eu acho que agora é dele. Bom, tá. Uma coisa que é importante da gente falar sobre a distribuição T é a diferença, né, com aquela distribuição Z, né? O que aconteceu na distribuição T? Primeiro que o Gossett, ele tinha um problema, né, que ele tinha amostras pequenas, ele não queria mostrar a população inteira, né, e a Michelle, eu lembro, acho que você não chegou a falar, que ele ele teve que pensar nessa solução porque ele tinha que testar a qualidade da cerveja, né, e aí, nesse de testar a qualidade de cerveja, ele não queria pegar amostras grandes, ele tinha amostras pequenas, e aí, como ele tinha amostras pequenas, vocês lembram que a distribuição das médias amostrais, ela segue uma curva normal? Se a distribuição dos seus dados for normal, né? E se a distribuição dos seus dados não for normal, ela só vai seguir a distribuição normal se você tiver amostras muito grandes, né? Então, ele tinha amostras pequenas. E aí, para lidar com as amostras pequenas, ele criou essa noção, né, de graus de liberdade, que era uma forma de você ser penalizado, entre aspas, pelo tamanho da amostra. Então, ele começa a usar essa noção de grau de liberdade porque ele tinha amostras pequenas. Então, esse n-1 vem do número de elementos da amostra menos o número 1. E aí, uma forma de você fazer esse ajuste em relação ao tamanho amostral, né? Tanto que quando você compara essas duas distribuições, né, a distribuição normal com a distribuição T, a Michelle trouxe que o valor da distribuição T, ele para um mesmo nível de significância de 5%, quando ele tem um número de elementos 9, ou seja, 8 graus de liberdade, ele vai ter uma área sobre a curva relativamente maior ou menor. Peraí, fiquei na dúvida. Enfim, depende da área em relação à curva, você vai ter uma dificuldade maior para rejeitar sua hipótese nula. Você está ficando mais rigoroso, né? Porque você tem que ter números maiores que 2,31 ou menores que menos 2,31. Então, ele deixa o teste de comparação um pouco mais rigoroso, já que você tem um número de amostras pequeno. Então, para que você confie nela, acaba tendo um pouco mais de rigor, entre aspas, né? Eu não sei se eu confundi mais ou se eu trouxe porque também tem uma parte que eu até esqueci de falar, que ela pode ser usada para amostra grande, mas o ideal é para amostra pequena, justamente por essa adequação que o William conseguiu fazer, né? Desse erro que foi feito, né? Esse novo T crítico criado. Então, quando se tem um estudo, é mais criterioso usar a distribuição T quando a amostra é pequena. Já quando a amostra é grande, você já pode usar a distribuição Z. Então, na verdade, se você tiver, depende, né? Se você tiver algumas informações. Porque, por exemplo, a distribuição T, você pode utilizá-la quando você não tem o desvio da população. Exatamente. Esse é o essencial, né? Porque quando a gente está falando de testes no mundo real, né, a gente raramente conhece a população inteira, né?
Então, a gente está sempre fazendo estimativas da população, estimativas desses parâmetros, né? Então, a gente sempre está lidando com amostras. E o TST, ele consegue trazer rigor mesmo com amostras pequenas. Mas, assim, em qualquer estudo, de modo geral, se você tem um número maior de amostras, você tem um maior rigor. E se você tem muitas amostras, não significa que você não pode usar o TST de forma alguma. Você pode usar os TSTs para amostras grandes também, né? Sim. Porque você está falando de distribuição T, a gente vai chegar no TST lá na frente, né? Mas Sim. talvez seja melhor a gente não adiantar. Então, desculpa, Michelle, a interrupção. Estou sempre. Não, ótimo, acho que contribui muito. Eu vou agora mostrar o vídeo, né? Que ele vai apresentar a tabela e vai mostrar um cálculo, né? Que depois a gente vai treinar a partir de outro exemplo. Então, vamos supor o seguinte, ó. Vamos voltar para cá. Aliás, vamos pegar aqui um exemplinho. Imagina o seguinte, imagina que você vai construir um intervalo de confiança. Então, aqui a gente vai ter o zero, que nem é na normal, tá? Aí você vai marcar aqui um valor, aqui vai ser um T crítico, aqui vai ser o mesmo valor, só que negativo, menos o T crítico. Imagina que eu tenha que construir um intervalo de confiança de 95%. Bom, a gente sabe que toda esta área aqui no centro corresponde justamente a esses 95%. Tá legal. Esta região que eu estou pintando em vermelho e esta região que eu estou pintando em roxo, quanto que elas vão valer? Pela simetria, essa região aqui, roxa, tem que ser igual a essa região vermelha. Mas a área debaixo da curva inteira vale 100%. Você já tem 95% aqui no meio. Está faltando quanto? 5%. Se falta 5%, eu tenho que pôr metade para cada lado. 2,5% para cá e 2,5% para cá. Tá? Bom, imagina que eu estou trabalhando numa situação em que eu tenho uma amostra de tamanho 18. Quantos graus de liberdade que eu vou ter? Eu vou ter n menos 1 graus de liberdade, ou seja, eu vou ter que trabalhar com 18 menos 1 graus e, portanto, 17 graus de liberdade, ok? Qual o valor de P? Lembra que o P é a soma dessas duas caudas, ou seja, o nosso P, vamos por aqui, ele vai ser esse 2,5% somado com essa parte que está aqui em vermelho, ou seja, somado com os outros 2,5%. Portanto, a gente vai ter que trabalhar com um P de 5%. E aí, qual que é o valor T crítico que a tabela fornece? Então, vamos lá, a gente vai ter que pegar 5% e 17 graus de liberdade. Então, vamos lá, vamos pegar aqui no maior. Ó, 17 graus de liberdade, está aqui, é nesta linha aqui, com um P aqui de 5%. Ó, um P de 5%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a linha aqui do 17, vamos fazer aqui uma linha comprida, e vai pegar a coluna aqui do 5% e vai cruzar. A gente não vai obter justamente esse valorzinho aqui, ó, 2,110? Então, o nosso T crítico, portanto, vai ser igual a 2,110 aqui na direita, e aqui na esquerda ele é igual a menos 2,110. E aí a gente vai pegar esse valor e jogar lá na formulinha para terminar de calcular o intervalo de confiança. Então vamos supor o seguinte. Então, ele explicou como é que usa a tabela, né? Igual eu tinha falado. A partir do, eu olho, ele pode usar tanto P, né? Igual ele falou, como alfa, né? Porque a curva toda tem que dar 100%. Então, ele partiu de 5% e do N, que era do grau de liberdade, que era 17. Né? Então, agora, a partir de um exemplo,
a gente vai praticar como que a gente pode calcular esse T, e como a gente calcula também esse grau de liberdade. A gente pega esse T crítico na tabela e vamos lá. Os passos a seguir resumem os cálculos usados no teste de comparação entre a média da amostra e a média da população, quando não se conhece o desvio padrão populacional. Palantink e colaboradores, em 1980, eles determinaram o título de aglutininas do sistema ABO, nos gastrópodes Bionfalaria glabrata, hospedeiro principal do Schistosoma mansoni, em 15 indivíduos albinos, capturados em Santa Luzia, Minas Gerais. O título médio para a aglutinina anti-A foi 6,5, e o desvio padrão, 0,5. Esses valores aqui fala que eles foram logaritmados, né? Mas aí deseja-se comparar esses dados com os da população de gastrópodes pigmentados dessa espécie, na mesma localidade, para os quais se admite um título médio de 6,1. Então, utilizando um nível de significância igual a 0,05, estabelecendo as seguintes hipóteses. A hipótese nula, que a média da amostra A, né, vai ser igual à média da amostra 0, que é igual a 6,1, e que a hipótese alternativa, que a média de A vai ser diferente da média 0, que é igual a 6,1. Nós vamos fazer a determinação do valor crítico do teste, e aí, para a gente determinar, a gente vai calcular, né, primeiro o grau de liberdade, e a gente já tem lá o nível de significância, então a gente vai usar os dois dados para encontrar o valor crítico, e aí a gente vai consultar na tabela, e vamos determinar o valor do cálculo do teste, através dessa fórmula. E aí depois a gente vai fazer uma discussão do que a gente conclui em cima desses dados. Ô, Michele, só acho que é importante, na hora desse exemplo, a gente ressaltar que o que ele está tentando fazer aqui, né, esse exercício, né, nós vamos fazer uma comparação, né, usando a distribuição T. Então, a gente, nesse caso, se conhece a média populacional, que é o 6,1, né? A média amostral, Então, olha só, os da população de gastrópodes, tá vendo? Olha o finalzinho, deseja-se comparar esses dados com os da população de gastrópodes pigmentados, na mesma localidade. Então, ele está comparando a amostra dessa bionfalária com um gastrópodo da mesma espécie, na mesma localidade. Então, esse Mi0 é uma média populacional conhecida, né? E o Mi-A é a média da amostra que ele tem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar a média de uma população conhecida, de 6,1, com uma outra média que ele encontrou de 6,5. Aí a Michele colocou aqui as hipóteses, né? A média da amostra igual à média da população, seria, às vezes, igual a 6,1, né? Ela quer saber se o 6,5 da amostra vai diferir ou não desse 6,1, de acordo com as suas hipóteses, né? E aí é possível usar a distribuição T para fazer esse tipo de comparação. Veja que ele só tem 15 indivíduos, né? Uma amostra relativamente pequena. E que ele se deu ao trabalho de logaritmizar os dados, né? Por quê? Porque o teste, a distribuição T, ela segue uma distribuição normal. Então, se você não tem dados, se a sua amostra não segue uma distribuição normal, você precisa, e a distribuição T não vai servir. Você não vai poder usar a distribuição T em testes T para dados que não seguem a distribuição normal. Pronto. Passo. Pode dar um tempinho ou a gente faz junto, Kátia? O que você acha? Eu acho que a gente pode pedir para os alunos tentarem fazer durante 5 minutinhos, né? Pode ser, pessoal? Lápis e papel.
e tenta fazer? Não sei se a tabela tá dando para ver bem a tabela. Aumenta um pouquinho, Michele. Bom, eu consigo aumentar no meu computador, por exemplo, né? Mas, ixi, agora eu não consigo mais diminuir. Voltou. Não sei se os meninos estão enxergando. Mas a tabela é o último passo também, né? Eu posso pôr. Bom, vamos lá, galerinha. 5 minutinhos aí para tentar aplicar essa forma. E aí, meninos? Hoje só temos meninos na turma, né? Conseguiram fazer? O que foi que vocês encontraram? Pode falar, Vinícius. Não estamos te ouvindo se você estiver falando, tá? Tá. Tá me ouvindo? Agora. Então, eu calculei o T, ele ficou 3,08. Seria isso? Você já está falando o T crítico, né? Isso. Uhum. Vou colocar aqui todos. Isso. E aí eu fui lá e calculei o grau de liberdade, que é em menos 1, né? 15 menos 1, 14. Aí vendo com o grau de significância 0,05, fica 2
Eu perdi aqui. 2,145, né? Isso. E aí, já que o T calculado é maior do que o T da tabela da distribuição do T-student, iria se rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, né? Muito bem. É isso mesmo. A gente tem uma diferença aí, se a gente também diminuir 3,08 a 2,14, de 0,4, né? A diferença de 0,4 no título de anti-A, e essa diferença, ela é estatisticamente significativa, né? O que faz com que os gastrópodes albinos da espécie B possuem um título mais alto que os do pigmentado, né? É essa conclusão que se chega quando se calcula isso. Muito bem. Isso mesmo. Mas alguém conseguiu fazer? Desculpa, Michele. Eu ia perguntar se mais alguém... Acho que eu ia fazer a mesma pergunta que você, se mais alguém conseguiu fazer, se vocês tiveram dúvidas. É bem, assim, segue a fórmula, né? Pode ir, então? Acho que sim, quando ninguém falar nada. Tá. Então, eu vou falar agora um pouquinho da estimação da média, porque lá a gente viu que a gente tinha a média, né? A gente tinha tanto a média, as duas médias. A gente criou as hipóteses em cima da média e a gente desconhecia o desvio padrão. Aí aqui a gente vai fazer uma estimativa da média quando se desconhece o desvio populacional por meio da estimação por intervalo de confiança. Determina-se um intervalo em torno da média amostral, a qual se acredita conter a média populacional, e 95% que a gente viu naquele desenho, lá no vídeo, das médias, elas estão entre μ menos o T crítico, 0,05, e o seu grau de liberdade, multiplicado pelo erro. E também o μ mais o T crítico. Michele, pode fazer só uma pergunta antes de continuar? Sim. Então, eu fiquei com uma dúvida em relação, tipo, ao exemplo anterior. Fez uma comparação com, tipo, gastrópodes albinos com pigmentados. Mas não deveria ter feito com, tipo, o mesmo tipo de gastrópodes para poder, tipo, uma média que já existe na população de gastrópodes, aí, tipo, você usa albinos e você faz a comparação com uma média que você obteve, a média da amostral. Não? Volta um slide, Michele. Volto. Você falou que... Só um minutinho, só um adendo, é que a hipótese, na verdade, depende muito do contexto teórico, né, de cada um. Aqui, nesse caso, você está com a dúvida nas questões teóricas que envolvem esse teste de hipótese, não na estatística em si. É isso, Vinícius? Isso. Porque, tipo, eu imaginei que para você fazer um teste de comparação entre, no caso, uma média amostral e uma média populacional, né? Você teria que ter características semelhantes do que você está analisando, né? Das populações. Mas, tipo, no caso, você está comparando um albino com um pigmentado. Não estaria errado dessa forma? Pois é, mas veja bem, ele está comparando com dados da população de gastrópodes pigmentados da mesma espécie no mesmo local. Então, ele pelo menos está comparando na mesma espécie no mesmo local. Porque eu acho que o interesse dele é ver se ele está comparando populações de albinos com populações não albinas, né? Ele está comparando uma amostra de albinos com a população dos pigmentados. Será que não valeria mais a pena? Talvez faça mais sentido. Acho que faz sentido, sim. É porque, na verdade, todos são da Bionfalaria glabrata, né? Todos são a mesma espécie, né? Eu não sei se valeria mais a pena pegar, tipo, fazer uma comparação da amostra. Mas aí, tipo, teria que ser, tipo, faria sentido se fosse em uma outra área, por exemplo, com uma população de pigmentados da mesma espécie em outra área. Aí faria sentido pegar pigmentados nos dois casos, né? Sim, acho que sim. Mas
Porque, veja bem, é a mesma espécie, né? São a mesma espécie. Então, os albinos também fazem parte dessa população, né? Então, quando ele fala a população de gastrópodes pigmentados da mesma espécie, os albinos, eles também fazem parte dessa população. Sim. Porque, na verdade... Pigmentados, né? Eu entendo dessa forma. Não, sim. Porque acho que, na verdade, também eles queriam investigar a quantidade do título de anti-A. Tanto é que eles verificaram que os albinos, eles possuem um título de anti-A mais alto que os pigmentados. Então, o foco, tipo assim, eles pegaram a mesma espécie, só que populações que uma é albina e a outra pigmentada, e eles queriam investigar se entre essas populações, não posso falar população que é a mesma, né? Entre essas amostras dentro da população, há uma diferença entre a glutinina anti-A. E aí a hipótese foi criada em cima disso. Tanto é que se partiu da média populacional dos pigmentados. Você sabe se tem relação entre esse sistema de aglutinina e a pigmentação? Parece que sim, né, pelo resultado do teste, né? Mas como tem o erro, não sei se a gente pode afirmar isso. Porque eu não lembro de nada disso, da biologia. Eu teria que pesquisar também, não sei. Sim. Uhum. Mas aí, por esse teste, eu acho que aí a gente tem que pensar o seguinte, o que o teste está buscando? A interpretação. E ela está justamente na criação da hipótese, né? No teste da hipótese. O que o pesquisador colocou ali como teste? O que nós vamos testar? Eu quero ver o título de anti-A, de anti-aglutinina. Se dessas amostras diferentes dessa população, quem apresenta um título maior. Acho que é isso, né? Deu para entender, gente? Eu sei. Também é difícil entender qual foi o objetivo dele fazendo isso exatamente. É porque o exemplo não está muito bem descrito, né? Porque os livros de estatística, eles fazem isso, né? Esse aqui, milagrosamente, pelo menos, ele coloca um problema do mundo real, digamos assim, né? Pelo menos você não está testando contra dados, joga a moeda para cima, para baixo, né? Eu acho que pelo menos isso, né? Está mostrando exemplos reais, né? Tem outros lá, eu tenho os próximos, eu acho que estão mais óbvios, assim, né? Do que esse daí. Porque esse precisava de uma contextualização melhor, eu acho. Acho que talvez faltou eu também falar um pouquinho mais da própria teste de hipótese mesmo, né? Não, mas tá ok. Para o nosso propósito, né? Valeu, Vinícius. E aí, aqui, deixa eu ver. Então tá, aqui agora fazer a estimação por intervalo de confiança. E aí a gente tem essa fórmula aqui embaixo, a última, né? Que quando você pega o intervalo de confiança, que é 1 menos alfa, que estima a média da população, e ele é dado por Mi igual a média amostral, mais ou menos o T crítico, multiplicado por EP, né? O erro. Aqui é só uma demonstração que estava no livro, e eu achei interessante trazer, que é como, quando você faz, né, retira amostras da população, e você faz por intervalo de confiança as análises, você vai encontrar esse tipo de esquema, né? É um esquema mostrando os intervalos de confiança, calculados com as médias de várias amostras aleatórias de uma mesma população, né? Mostrando aonde elas podem estar até a probabilidade delas terem a média populacional, né? Esse intervalo conter a média populacional. Inclusive, nessa imagem, acho que até ficou faltando algumas amostras onde... Exatamente, porque 5% é porque não tem 20 intervalos de confiança, né? Se tivesse 20 intervalos de confiança, um estaria ali do lado de fora, né? Da média. Eu ia até perguntar isso. Porque na hora que eu olhei esse gráfico, eu fiquei assim, uai, mas
Tá tudo porque dentro. são 5% de chance de conter a média dentro daquele intervalo. Então, se você... 5% de chance é uma vez em 20, né? Então, se você fizer 20 amostragens e calcular 20 vezes essa distribuição dos intervalos de confiança, em pelo menos uma delas você vai ter... a média não estaria contida dentro daquele intervalo. Então, essa aqui é a ideia de intervalo de confiança. Sim. Aí, agora eu vou mostrar um exemplo para explicar como que é feito esse cálculo, né? Ball e colaboradores, eles realizam estudos de genética do comportamento em uma amostra de 143 dependentes de álcool do sexo masculino de Porto Alegre. Uma das variáveis estudadas foi idade de início de problemas devido ao álcool. Aí eles abreviam, né, como IIP. Esses problemas, eles eram relativos à saúde, ao relacionamento com a família ou com o trabalho. Na amostra estudada, a média para a variável foi 26,5 anos e o desvio padrão 8,3. Então, a partir desses dados, que eu vou repetir no próximo slide, eu vou demonstrar aqui como que eles fizeram. Então, a gente tem uma amostra com N igual a 143, e a gente tem uma média de 26,5 anos, e tem um desvio dessa amostra de 8,3. A gente não tem um desvio populacional. E pode-se estimar a média na população-alvo com 95% de confiança da seguinte forma. Então, pegando aquela fórmula, né, jogando ela aqui, a gente vai ter que 95% de confiança, logo, então, eu vou consultar aquela tabela apresentada anteriormente, usando os 5% do P, e usando o grau de liberdade de 142. Por quê? Porque é 143 menos 1, 142. Então, eu vou encontrar um T crítico de 1,98. Nesse caso aqui, eu tenho que calcular o erro, né? E aí, para calcular o erro, eu vou utilizar o desvio padrão dividido pela raiz quadrada da minha amostra, que deu esse valor, 0,69. Então, o intervalo de confiança de 95%, ele deu esse resultado de 26,5, mentira, é igual a 26,5, que é aqui, ó, já estou nessa fase aqui, que é a média de anos. Aí eu vou pegar esse resultado aqui, ó, mais ou menos o T crítico, e multiplicar pelo meu erro. Então, o intervalo de confiança vai ser a média, mais ou menos esse resultado. Então, vai ser 26,5 mais 1,37 e 26,5 menos 1,37. Então, o intervalo de confiança que contém, aonde pode ter a minha média populacional, é esse intervalo de 25,1 anos, né, de idade, e 27,9 anos também, né? Aqui tem uma outra demonstração do que seria, né? Então, o que a gente pode inferir disso aqui, dessa idade? Então, a gente pode constatar que os alcoólatras desse local de estudo do sexo masculino, eles têm um comprometimento numa idade bem precoce, né? De 25,1 a 27,9 anos. Ok, pessoal? Deu para entender, assim? Porque demonstrando... Deu sim. Então, depois, né, de apresentar a distribuição, para que serve o teste T? Então, ele vai comparar duas médias e mostrar se as diferenças entre essas médias são significativas. Né? A gente já viu alguns exemplos, aqui tem um outro, a média de peso de dois grupos submetidos a diferentes dietas. Tá, beleza.
mas é possível que a diferença encontrada no estudo, ela seja meramente por acaso, e não a dieta ou então a intervenção do estudo. Então, o teste T ele serve justamente para estimar se a diferença das médias de dois conjuntos de dados é ou não significativa. É ou não significativa. Então, agora eu vou apresentar... antes. Então, como que a gente vai interpretar o resultado do teste T? Então, a gente vai partir de um valor, né, que a gente viu, que é o valor de P, e quando esse valor ele for menor ou igual, faltou um igual ali, né, a 0,05, nós rejeitamos a hipótese nula, nós já vimos um exemplo, e quando a gente não tem esse valor, a gente vai ter que a gente vai aceitar a outra hipótese, né, a hipótese alternativa. Bora. E aí, quais são os tipos de teste? A gente tem o teste para duas amostras independentes, temos também o teste para duas amostras dependentes, que também pode ser chamado teste pareado, e o teste para uma amostra. E aí, o que eu vou apresentar agora, ele é uma demonstração do que acontece no R. Porque como a gente já viu como é possível calcular à mão, aí aqui agora eu vou apresentar como pode ser feito pelo R. Então, eu vou falar um pouquinho de como fazer com duas amostras independentes. Então, eu trago aqui que a função é t.test e um exemplo, por exemplo, dois grupos diferentes de paciente, um controle e um experimental, com os valores de uma medida fictícia. Então, assim, se criou os dados para fazer esse teste. Aí, o autor, ele até coloca esse gráfico já para a gente analisar a média antes. Então, a gente vê que nesse gráfico, a gente tem que a média da amostra, aliás, né, da população do experimental, ela é maior que a média do controle. E qual que é o comando que a gente vai usar? É o t.teste, controle, entre parênteses, né, controle experimental. E aí, quando a gente faz a gente roda esse comando, né, vai aparecer o seguinte resultado. Então, a gente tem aqui na primeira linha o nome do teste que foi utilizado, que é o teste T para duas amostras. A gente vai ter aqui na segunda linha o resultado do T, que foram extraídos, né? E a gente vai ter também o valor do P. E a gente vai ter aqui qual que foi o intervalo de confiança e qual é esse intervalo, a gente vê que foi 95%. E aqui também ele traz tanto a média das duas estimativas, né? Tanto do controle como experimental. Então, a gente vê que a experimental ela foi maior que o controle. E aí, só pelo valor de P, a gente já sabe o que é importante para a gente avaliar, né? Então, aqui ele já me dá pronto o valor de P. Então, como esse valor ele está menor ou igual a 0,05, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. E aqui ele fala, né, que como é que eu posso falar? Ele dá o resultado aqui da hipótese alternativa, né? Ele fala que ela é diferente, né? A hipótese verdadeira, ela não é igual à população, esse símbolo aqui representando a população. Então, a gente já sabe que provavelmente a hipótese nula ela foi rejeitada nesse teste. E aí vai depender da hipótese que o pesquisador criou, né, para aqueles dados. Ficou bom, gente? Deu para entender? Eu posso mostrar no R aqui também rodando. Michele, veja bem, a hipótese alternativa, ele está falando sobre a diferença entre as médias, é diferente de zero, não é igual a zero.
Então, a hipótese nula é que a diferença entre as médias seria igual a zero. E a gente viu que a diferença entre as médias não é igual a zero, portanto, são diferentes, né? Se elas fossem iguais, a diferença seria igual a zero. Essa era a hipótese nula, né? E ele vem e traz que a hipótese alternativa, né, é que existe uma verdadeira diferença entre as médias que não é igual a zero. Então, foi isso que ele testou nesse... Então, foi isso. Se rejeitou a hipótese nula, né? Se rejeitou uma hipótese nula. E a gente pode fazer só olhando pelo P, né, também. Uhum. Bom. Esqueci que eu tinha posto Foi mal. Eu não entendi muito bem como o P velho ele se aplica nesse caso. Se for que só olhando o P, você já sabe qual é. Como assim? Então, posso Aqui, falar? Você quer falar? Pode. Acho que você explica melhor. Porque, não, imagina. Veja bem, o P, ele se relaciona diretamente com o alfa, né? Se você assume um alfa de 0,05, né? Ou seja, tudo que for igual ou menor que 0,05, se o valor de P for menor ou igual a 0,05, significa que você vai rejeitar a sua hipótese nula, né? Então, é assim que a gente faz essa análise. Agora, se o seu P, por exemplo, fosse Não, se esse P aqui, em vez de 0,014, fosse 0,07, você não ia rejeitar a hipótese nula, porque você estabeleceu previamente que o seu alfa era de 0,05, né? Ou seja, você só quer que 5% de chance de que você só quer de valores que difiram, que se afastem da média, né, mais do que 5%. 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. Lembra da distribuição normal? Então, quando o valor de P ele é tipo menor do que 0,5, quando você está levando em consideração um valor significa um alfa igual a 0,05, você vai rejeitar a hipótese nula. Perfeito. Menor ou igual, é a convenção, né? Menor ou igual. Igual. Se for igual a 0,05, você também rejeita a hipótese nula. Alguns pesquisadores menos rigorosos, né? Se você tem um P 0,06, 0,07, você às vezes fala, olha, meu P foi marginal, né? Não rejeitei a hipótese nula, mas estava por ali por perto. Alguns pesquisadores tentam forçar aí, quando querem muito, rejeitar a hipótese nula, né? Isso acontece. E, tipo, então se no caso, se a significância, o valor de significância fosse 0,01 no caso, o P tem que ser menor do que 0,01 também, né? Nesse caso, você rejeitaria também, porque 0,014 você arredonda para 0,01, correto? Se for tipo 0,018, aí você arredonda para 0,02. Aí. Exato, aí não. Aí você aceita a hipótese nula. Entendi. Exatamente. Né? Em algumas situações, a gente precisa ser você precisa ser mais rigoroso, por exemplo, em testes com drogas, medicamentos, muita coisa assim na área da saúde, se convenciona usar um alfa de 0,01. Então, só valores de P menores ou iguais que 0,01 que você rejeitaria a sua hipótese nula. É mais comum na área de medicina, né? De fármacos também. Então, agora, eu vou só apresentar alguns argumentos que é importante do teste T no R, por exemplo, que eu vou apresentar outros que vão utilizar esses argumentos. Quando eu tenho esse argumento falso, o teste ele admite que os grupos eles não são pareados. Ali, nesse caso, nesse exemplo que eu acabei de citar, ele tinha um 0,95. A gente viu aqui, ó, o resultado, né? 95% do intervalo de confiança. Então, aqui ele já está, acho que no próprio T, né? Ele já tem essa configuração. Então, ele vai admitir um nível de confiança de 95%. Aqui é só para quando você tem o teste bicaudal, quando você vai analisar os dois lados da cauda, não somente um lado. Você também pode analisar, dependendo da sua hipótese, você pode analisar só um lado da cauda também.
e aí você tem que se atentar a isso. E quando o teste ele é pareado, você tem que colocar como verdadeiro nesse comando, que a gente vai ver no próximo agora. Então, o próximo é o Rapidinho, teste... como assim pareado? Eu vou explicar agora. Pareado é quando você vai utilizar uma amostra antes e depois, é o mesmo. Pelo exemplo, você vai entender. Teste... Pode falar também, que eu acho que ajuda. Não, falar exatamente o que eu ia falar, vou ficar quieta. Pelo exemplo, você vai entender. Teste T para 2 amostras dependentes. Por exemplo, eu vou usar, nesse teste aqui, o peso do atleta antes e depois de um tratamento. Então, isso classifica como pareado. É isso que eu li. É isso mesmo, né, prof? Então, para realizar esse tipo de teste, a gente não vai poder usar aquela fórmula anterior, a gente tem que usar essa. Porque eu tenho que colocar que ele é verdadeiro como pareado, né? Então, o t-teste antes e depois, eu vou ter meus comandos aqui, e aí o que difere do outro é esse, né? Falando que ele é um teste pareado. E aqui é um exemplo, por exemplo, aqui também é fictício, então pode ser o peso de até atletas antes e depois de uma maratona, ou então a medida de glicemia antes e depois de um tratamento. E aí o antes, os valores, e o depois. E aqui já é o resultado. Aqui, como eu expliquei, deixa eu ver se eu coloquei marcando, não. Aqui é o nome do teste, então ele está te lembrando qual que é o teste. Aqui, quais são as suas variáveis, antes e depois. Aqui o resultado, né, do teste. Ah, eu esqueci de falar do outro. Esse daqui é o seu grau de liberdade. Então, se a gente contar aqui, vai ter 10 menos 1, mentira, 12, né? 12 menos 1, 11 é o seu grau de liberdade, e aqui o valor de P. Então, se eu já olho aqui, qual que foi o meu... foi 95% de confiança, eu olho o meu P, eu já sei se eu vou rejeitar ou não a hipótese nula, né? Nesse caso aqui. Uhum. Isso aí, esses testes, eles estão com padrão já um alfa de 0,05, né? Mas isso também pode ser modificado no argumento da função. E aí ele vai te dar um intervalo de confiança diferente, não mais de 95%, mas de 99%, se você escolher um alfa de 0,01, né? Isso daqui é uma coisa. E o teste pareado, como a Michelle falou, são dados que dependem um do outro. Então, por exemplo, a segunda amostra depende da primeira. Por isso que ela está dando o exemplo do antes e do depois, né? É muito comum em antes e depois, exatamente. Porque a segunda estimativa depende da primeira. Então, não são amostras, os elementos das amostras, eles não são independentes uns dos outros, né? No teste de 2 amostras, tudo está independente. Então, esse valor aqui de 21, de 26, não tem nada a ver com o valor de 21. Né? Nesse caso, não. Né? Então, na amostra pareada, você está analisando o mesmo indivíduo 2 vezes, digamos assim. Nesse caso de antes e depois, né? Então, é o peso do primeiro indivíduo antes de correr, depois o peso desse mesmo indivíduo depois de correr. Então, a ordem que você apresenta esses elementos é super relevante, porque elas dependem uma da outra, né? Ainda tem essa questão, né? Então, tipo, se não fosse pareado, por exemplo, seria tipo como se fosse experimento e controle, uma coisa assim? Como no anterior, que você tinha Experimento experimento e controle, mas os elementos, a ordem dos elementos não interessa, né, ali. E aqui também é o mesmo grupo de pessoas, então a sua amostra, ela é igual. Né? A sua amostra, ela é igual. 12, né? Estão sendo analisados antes e depois, então... O mais importante de entender é que as duas medidas, elas são no mesmo grupo de pessoas, então a amostra, ela é única. Entendi. Só que aí teve o antes do que você foi feito, né, da intervenção ou da medida, o antes e o depois. Se fosse, por exemplo, tipo, um grupo de atletas
Aí tô comparando com outro grupo que, tipo, são o mesmo grupo de atletas, mas eles têm, sei lá, tem pernas mais curtas, por exemplo. Aí não seria pareado, porque você tá pegando dois grupos que são independentes, uma coisa assim? Seria o primeiro, né? Porque aí depende do que você vai querer também, né? Por exemplo, você vai pegar. Não, mas aí você está pegando amostras diferentes, né? Se você pega amostras diferentes, eles são independentes. E aí não seriam pareados, né? Não seria pareado, porque na descrição, nos materiais que eu li, fala que quando é o mesmo grupo, é pareado. Quando é Quando grupo são diferentes diferente, grupos. não é Entendi, pareado. entendi. Aí agora, para finalizar, eu vou mostrar o teste T para uma amostra. Aí ele traz a função, né, que é t.teste, e aí aqui a gente vai para uma amostra para comparar a medida média de um grupo com a média da população. Suponha que você queira saber se a altura das mulheres mineiras, por exemplo, é maior que a média da população brasileira. Conhecendo a média da população, aí ele supôs, né, que é 160 centímetros. Você reúne uma amostra aleatória de 25 mulheres de Minas Gerais e mensura as alturas dessas mulheres, tá? Aí ele mencionou, né, a altura dessas mulheres e ele quer saber se a altura das mulheres mineiras é maior que a média da população brasileira. Vamos lá. Aí pergunta, né? A média da altura das mineiras foi maior, mas será que essa diferença de altura é estatisticamente significativa? Então, ele calculou que, quando ele pegou aquela amostra de 25 alturas, ele achou o resultado de 165,95 centímetros, enquanto a média da altura da população é 160. Então, as mineiras, ela mostrou na amostra, né, 5,95 centímetros acima da média. E aí, ele quer saber se essa média, ela é significativa. Então, para isso, realiza-se o teste. Aí, realizando o teste, aí ele coloca todo a média das amostras, né? Ele vai usar a altura, que é esses dados, né, que ele apresenta, e a média da população, que é 160. E aí, olha o que ele vai encontrar. Ele encontra, aqui a gente tem o nome, né, do teste, as variáveis que foram utilizadas, o resultado do T, o grau de liberdade e o resultado do valor P. E aí a gente foi calculado 95%, então a gente viu, podemos então inferir que a hipótese nula do teste é que ele está dentro de 160, né, no intervalo. Que a média foi 165,95. Então, o valor de P foi 0,005. Deu para entender, gente, um pouquinho? Mas aí no caso, tipo, se o valor de confiança, o valor de 95% fora do valor significativo, ele está entre 162 e 169 e o valor foi de 165, então quer dizer que você aceita a hipótese nula nesse caso. Porque ele está dentro, né? Ele Mas então, está dentro. mas então por que o valor de P foi menor do que 0,05? Aí que tá. Esse valor, eu li nas referências, quando ele é muito pequeno, ele tem a tendência de ter um erro. Então, a gente pode ser que a gente tenha um erro nesse experimento. Sei não, Michele. Não discordo. Você discorda, mas eu li isso. Vamos procurar isso aí, porque, pelo contrário, eu nunca li isso, não. Mas... Bom...
ele rejeitou ou ele aceitou a hipótese? Porque ele falou que a verdade, que a média não é igual a 160, então não deveria Ele estar. rejeitou. Eu acho que ele rejeitou a hipótese nula, viu, Michele? Então por que a média fica no meio do intervalo de confiança 95%? Não, mas porque ó, vamos fazer as hipóteses. Hipótese nula. A hipótese nula, vamos pensar aqui junto. A hipótese nula tem que ser a média populacional, tem que ser igual à média das mineiras. Sim. E aí vai ser igual a. Depende da minha hipótese, né? Peraí. Acho que eu estou fazendo a interpretação errada. Porque olha aqui, aqui, ó. Ele traz a hipótese alternativa, gente. Acho que eu que fiz a interpretação. Aqui, ó. A hipótese alternativa, ela está aqui. Ajuda a traduzir, professora. Que a verdadeira média não é igual a 160. Eu estou entendendo isso, né? Que a média verdadeira, true mean, não é igual a 160. A média de x deu 165, né? Então, quer dizer que ele considerou então, veja bem, não, 160 não está dentro do intervalo de confiança. Espera aí, eu entendi, deixa eu tentar explicar. Veja bem. Você tinha uma amostra de mineiras, certo? Que é essa altura aqui, de altura de mineiras. Elas têm 165 centímetros de média dessa amostra. E você quer saber se essa amostra, que tem média de 165, ela difere significativamente de uma população onde a amostra é 160, correto? Essa era a pergunta, não era? Aí a gente fez o teste, o valor de P deu muito baixo, deu bem menor que 0,05, e ele vem e diz aqui, se o valor de P deu muito baixo, significa que a gente tem que rejeitar a nossa hipótese nula, ou seja, 165 vai ser diferente de 160. Vamos lá. Aí ele vem e diz aqui no resultado do teste. Hipótese alternativa, que a verdadeira média não é igual a 160. Qual era o intervalo de confiança entre 162 e 169? 160 é menor que 162. 160 não está dentro desse intervalo de confiança. Bem isso que está deixando a gente doida, dizendo que 160 está aqui dentro. Não está. Então, realmente ele está rejeitando. Não, mas ele falou 165. Não, ele falou 165. Significa diferença de 60. Não sei se ele tinha dito. Não, é porque também, sabe o que não, que faltou? 165 está dentro do intervalo de confiança. Quem não está dentro do intervalo de confiança, eu sei que aceita. Vamos voltar lá na pergunta. Mas pera, eu tinha entendido que, tipo... Vamos voltar aqui na pergunta, o que ele quer saber. Que até eu me perdi aqui agora. Suponha que você queira saber se a altura das mulheres mineiras é maior que a média da população. Você reúne uma amostra e mensura. Aí, ele coloca assim, a média da altura das mineiras foi maior? Foi maior. A gente viu que foi maior, né? Mas será que essa diferença de altura é significativa? Então, a gente vai testar se essa diferença ela é significativa. Tá, vamos ver o intervalo. No resultado, a gente tem um intervalo, então ele está dentro da parte não significativa, gente, né? 165, ele está dentro do intervalo de confiança. Se ele está dentro do intervalo de confiança, ela não é significativa. Ela está dentro do esperado ali. Então, ela não é significativa. Ela é como se ela fosse igual à média. Acho que é isso mesmo. Entendeu agora? Porque quando a gente faz a curva, aí o intervalo é 162 e 169. Sim. Então, o 165 está aqui dentro. Então, o 165, ele está próximo do 160, do que seria a média populacional, né? Então, essa média populacional, ela está ali dentro da curva dos 95%. E aí a gente falaria que 165 é igual a 160, mas aí você estaria aceitando a hipótese nula. É isso que eu não estou entendendo. Não. Foi? Tipo, eu caí.
Caio, mas eu posso É que esse explicar. intervalo de Vocês estão me confiança, ouvindo? que de 95%, ele está sendo aplicado à média da população, que é 160, não é? Então, ou não? Não, não, não. Esse intervalo de confiança, ele está sendo aplicado à amostra. Então, a amostra de 25 mulheres só de Minas Gerais. A média dessas mulheres foi 165. E está dentro desse intervalo de confiança. Já 160 não está dentro desse intervalo de confiança. Por isso que a gente rejeita a hipótese nula. Porque a hipótese nula, você coloca que que talvez tem que ter posto ela aqui também. O que seria hipótese nula, se a gente for formular ela? Que MA mais a M0 seria igual a 160. Seria isso? Né? Que MA igual a M0 igual a 160, exatamente. Essa seria a hipótese Entendi. Esse nula. intervalo aí seria como o intervalo da média da população, tipo, de mineiras, no caso, né? Da amostra. Da Então, mas amostra o de que foi mineiros. estimado a partir da Exatamente. amostra, né? Porque nós estimamos essa fórmula que tem, que é T 0,05, o T no confiança de 0,05 com grau de liberdade vezes como é que era? Vezes o erro padrão, né? Aí você soma e diminui isso a média da amostra e você tem a estimação da média populacional. Seria isso, não é? Deixa eu voltar aqui, que aí eu acho. Então, no caso, esse valor que está de 162 e 169, daquele intervalo, é a média populacional estimada para as mineiras, mulheres mineiras. E como o 160 não está nesse intervalo, seria um resultado significativo. Exatamente. Entendi. Acho que é eu que confundi você, né, Vinícius? Não, eu também me confundi também. Mas é isso mesmo, gente. Não é trivial. Por isso que é importante a gente. É bom que a gente tenha dúvidas, porque a gente fica debatendo e isso reforça. Faz parte, é importante. Teste T faz a gente pensar muito. E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho da atividade. A atividade a primeira atividade é acessar esse link. Aí vocês vão ver uma simulação. E eu quero que vocês descrevam com as palavras de vocês. Lá tem até um resuminho do que está acontecendo, mas não tentar traduzir, colocar, mas sim que vocês perceberam, né? Se não conseguiu também colocar, que não entendeu, enfim, né? Kátia, acho que isso é interessante. E o segundo, a proposta é fazer pelo R, usando um desses 3 tipos do teste, né? Você pode escolher o pareado, não pareado, ou então de uma única amostra, e vocês podem criar os dados fictícios e fazer um desses testes e enviar. Deu para entender? É só isso. Né? Michelle, agora que você acabou, eu queria projetar rapidinho aqui na minha tela. Deixa eu parar aqui. Porque só um pequeno adendo à sua apresentação sobre o teste T. Eu queria só reforçar uma coisa, né? A gente viu, de novo, a gente viu que o teste T, a distribuição T, ela é uma distribuição normal, né? Lembra que a gente falou isso? E que o teste T só deve ser aplicado para dados que têm uma distribuição normal. Então, eu queria testar aqui com vocês, naquele compilador de R online, para a gente ver se esses dados que a Michelle trouxe, de controle experimental, se eles seguem a distribuição normal. Porque se a gente não conhecesse esses dados, é muito importante essa fase de pré-teste, né? Tem muita gente que aprende estatística e sai fazendo os testes e não testa os seus pressupostos, né? E um dos pressupostos dos testes T, que é um chamado teste paramétrico, é que os seus dados sigam a distribuição normal, né? E que haja homogeneidade de variâncias entre as variáveis, né? Então, aqui, ó, aqui no compilador, eu coloquei um exemplo de um teste chamado Shapiro-Wilks, que é um teste utilizado para testar a normalidade, né? Ou seja,
se a sua distribuição, se os seus dados seguem uma distribuição normal. Então, o que é que esse teste vai fazer? Ele vai comparar os seus dados, né, com uma distribuição normal, e aí, se não diferir de uma distribuição normal, tá ok, significa que segue a distribuição normal. Se diferir da distribuição normal, aí você não pode usar para um teste T, você teria que procurar testes que a gente chama de não paramétricos. São testes que não têm como pressuposto que os seus dados sigam a distribuição normal. Então, eu vou mandar rodar aqui, né? Clicando no F8. E vocês vão ver aqui, ó, Shapiro-Wilk Normality Test. Então, ele fez um teste de normalidade chamado Shapiro-Wilk, usando o seguinte dado, né? Controle, que são os dados que a gente usou. E aí, o que a gente tem que olhar aqui é esse valor de P. O valor de P deu 0,4. Nesse caso, me interessa. Porque se fosse menor que 0,05, eu tinha que rejeitar a minha hipótese nula. E a minha hipótese nula é de que essa minha distribuição é igual a uma distribuição normal. Então, se eu não rejeitei a hipótese nula, eu estou feliz, porque meus dados seguem a distribuição normal. Deu para compreender, pessoal? Deu sim. O próximo é o do experimental, né? É esse aqui, que é a segunda variável. Também deu um P de 0,5, significa que também segue uma distribuição normal. E aí, logo em seguida, eu apliquei o teste T que a Michelle mostrou, com um P de 0,01, significando que a variável controle difere da variável experimental. Deixa eu fazer aqui com vocês. Eu estou achando aqui um teste. Deixa eu ver se vai funcionar. Eu queria fazer com vocês um teste de heterocedisticidade. Acho que achei ele aqui. Deixa eu ver. SNK.teste. Deixa eu ver se vai funcionar, pessoal. Senão eu trago para vocês na próxima aula. Porque, assim, um teste que a gente chama de paramétrico, como o teste T, ele não basta ter dados com distribuição normal. O ideal é que você teste se essas duas variáveis, no caso dos testes pareados, tá? Se essas duas variáveis, controle experimental, se elas têm homogeneidade de variâncias. E o que é isso, né? Vocês lembram dos conceitos, né, de desvio padrão e de variância, né? São dados, são parâmetros, né, que tem a ver com a dispersão dos dados em relação à média. Então, o ideal é que eu não tenha dados que variem muito numa variável e variem pouco na outra. O ideal é que eu tenha uma dispersão em torno da média semelhante entre as duas variáveis que eu quero testar. A gente chama isso de teste de heterocedisticidade ou homocedisticidade, né? Então, se eu tenho a mesma dispersão dos dados ao redor da média nas duas variáveis, eu digo que eu tenho homocedisticidade. Se eu tenho variâncias diferentes estatisticamente entre as duas variáveis, ou seja, uma dispersão em torno da média diferente, significa que eu tenho heterocedisticidade. E a heterocedisticidade, ela é geralmente complicada, é muito difícil conseguir testar coisas adequadamente quando você não tem o que a gente chama de homogeneidade de variâncias, né? Então, isso é algo que comumente se testa antes de se fazer um teste paramétrico. E aí, se você não tem ou distribuição normal ou homogeneidade dos dados, ou homogeneidade de variâncias, aí geralmente a gente parte para o que a gente chama de teste não paramétrico, tá? Que vai fazer, basicamente, você vai testar o mesmo tipo de hipótese, mas o cálculo vai ser diferente para esses dois tipos de variáveis, tá? Eu vou trazer na próxima aula para não ficar aqui testando coisas sem... deixando vocês doidos. Só vou testar uma aqui, peraí. Ô, Kátia, a gente vai ver os testes não paramétricos aqui no componente? Eu posso trazer na próxima aula, ele não estava previsto, não, na ementa da disciplina. Não funcionou, eu tenho que fazer uma pesquisa sobre qual que é a função que eu vou usar para fazer um teste de normalidade. Deixa eu ver se aparece alguma coisa. Levene.
Eu posso trazer na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar de correlação e regressão. E aí eu posso trazer um pouco dos testes não paramétricos, pelo menos as principais funções que se usam no R, Beleza. né? Para vocês terem. Porque, vamos falar a verdade, a gente aprende os testes paramétricos sempre, as minhas disciplinas, né? Os cursos geralmente tentam focar nos métodos paramétricos, mas a grande maioria dos dados biológicos não seguem distribuição normal. É, você tá pensando, porque, tipo, para fazer o trabalho, né, tipo, a gente tem que seguir um método estatístico, né? Nosso Sim. trabalho final. E, tipo, eu fiquei pensando se a maior parte dos dados biológicos ele segue ou não esse pressuposto, né, distribuição normal e homogeneidade. Eu acho que não, né? Muitas vezes não, precisa testar. Se te seguir, ótimo, muito bom. Mas às vezes não funciona. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse Bartlett aqui, para ver se funciona. Essa coisa de transformação de log, ela funciona para deixar a distribuição normal? Tipo, Funciona. Em alguns casos, mas não vai funcionar para tudo. Tá? Precisa testar. É um recurso que se usa muito, muito mesmo. Ele tem o mesmo. Eu tenho que estudar um pouquinho, eu não me lembro mais como é que fazem as coisas no E. Ele está usando um jeito de escrever que é um pouquinho diferente. Mas eu trago para vocês na próxima aula, tá bom? Tanto o teste de homogeneidade de variâncias, quanto um teste não paramétrico, né? Tipo, como é o nome? Wilcoxon, Kruskal-Wallis, né? Para a gente, pelo menos, dar uma passada, nem que seja rápida, sobre isso, porque eu acho que são coisas que valem muito a pena e que vocês vão usar bastante, né? Ao longo da vida acadêmica aí de vocês, né? Bem, o que a gente tinha previsto para hoje era isso, né, Michele? Vocês têm algum comentário? Eu queria ouvir de vocês como que foi a atividade da semana retrasada e da semana passada. A retrasada foi sobre usar o R para colocar os dados de vocês, não foi? Lembra? De importar uma planilha. Vocês conseguiram fazer? Tiveram dificuldade? sim. Mas eu acabei aplicando, tipo, sem saber, né? Eu acabei aplicando um teste. Acho que um teste T. Tipo, era para ter aplicado um teste T, mas eu não fiz. Eu fiz uma comparação entre grupo controle e grupo experimental, mas não fiz nenhum teste estatístico. Então, mas eu fiz a representação dos gráficos e tudo mais. Legal. Da média, etc. E conseguiu pensar na hipótese estatística a ser testada? Sim, consegui sim. Massa. Vocês, meninos, Arthur, Luca. Só sobrou Arthur, Luca e Vinícius hoje. Nossa, essa turma tá ficando pequena. Emerson já caiu. Jefferson também. Lucas me disse que vai desistir do componente. Esse componente online, né, gente? Seria tão bom se fosse ao vivo. Luca e Arthur, vocês estão muito calados. Vocês estão me ouvindo? Vou interromper a gravação aqui.